todos, nós estamos aqui hoje para o nosso Mobile Learning sobre o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Gente, como transformar o conteúdo deste livro em 5 minutos? Meu Deus do céu, eu tô desesperada. É muito difícil. Por quê? Porque ele compila aqui as principais características que um professor, um educador tem que ter. E esse livro, então, é dedicado àquele educador progressista, aquele educador preocupado em intervir, em fazer uma mudança social, tá? Então é um livro que, por exemplo, não é para um educador autoritário, para um educador aí, vamos dizer, reacionário. Por isso que a gente diz que Freire é muito odiado, né? Freire é muito questionado por algumas pessoas que não entendem a sua pedagogia. Ele coloca a pedagogia, né, ele coloca aí a prática educativa como uma forma de intervenção no mundo. E aí ele vai dizer alguns quesitos, né, algumas partes muito importantes que a gente vai tratar aqui. Ele começa então dizendo que não há docência sem discência, ou seja, não há professor se não tiver um aluno ali para estar conversando, se não tiver um aluno para aprender. Então a importância do aluno para a atuação. Tem muito professor que age e não está nem aí para o aluno, é um problema, o professor precisa olhar esse aluno. Ensinar exige rigorosidade metódica, quer dizer, nós temos que entender, que saber, que ter competências didáticas, competências metódicas em relação ao nosso trabalho, né? De qualquer jeito tem que fazer. Exige pesquisa, que eu me atualize, que eu esteja ali sempre antenada com as coisas. Exige respeito aos saberes dos educandos. Que saberes que esses educandos trazem de casa? O que eles trazem de experiência da realidade deles? Nós temos que ter respeito a isso e transformar essa experiência que eles têm numa forma, né, e num passo para que eles consigam transformar a curiosidade que eles trazem espontânea, a curiosidade ingênua, numa curiosidade epistemológica, que possibilite que ele aprenda, né? Exige criticidade do aluno e do professor. Ensinar exige estética e ética. Eu tenho que ter aquela ética de respeitar todos, sem discriminar ninguém, né? Respeitando, dando voz a todos. E eu tenho que pensar na boniteza, eles têm que ser bonita, né? E a boniteza está em respeitar, a boniteza está em fazer de uma maneira bem feita e cobrar condições para isso. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Eu tenho que fazer as coisas e eu tenho que não só falar, sabe quando você fala e não faz? Eu tenho que falar e fazer, né? Ensinar exige risco à aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Não podemos, a ética da dignidade humana. Exige reflexão crítica sobre a prática. Você refletir sobre o seu ensinar hoje e o ensinar ontem para a sua próxima prática ser uma prática válida. Ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. Você respeita a identidade cultural de todos na sala? Você dá espaço para isso? Dá espaço para que o aluno se mostre autônomo? Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento, ele é construir esse conhecimento. Então, exige que a gente tenha consciência do inacabamento, que nós não estamos prontos. E por mais que nós saibamos, há coisas que a gente pode aprender ou saber melhor. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Então a gente tem que estar aprendendo ali que as condições que nós temos são aquelas, mas que nós podemos transformá-las. Exige respeito à autonomia do ser do educando, dar voz ao educando, dar espaço para fala. Exige bom senso em eu não ser um professor autoritário que manda em tudo, nem um licencioso que deixa fazer o que quiser. Exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então o educador tem que lutar por condições deles, né, de trabalho, mas tem que ter humildade e tolerância. Exige apreensão da realidade. Eu tenho que entender a realidade do meu aluno e a partir dela transformá-la, auxiliar na transformação, né? Ajudar na construção. Exige a convicção de que a mudança é possível, a história não é dada, não é pré-dada. Eu posso construir uma história diferente, né? Em relação ao desemprego, a miséria, as desigualdades, violências sofridas. Exige curiosidade, a curiosidade espontânea e curiosidade epistemológica. E aí o capítulo 3, ensinar é uma especificidade humana. Exige segurança, competência profissional e generosidade. Eu tenho que me profissionalizar, não tem que ser um bico, eu tenho que ser competente, eu tenho que ser generoso, humilde. Exige compromisso, comprometimento. Exige compreender que a educação não é uma forma de intervenção no mundo. Eu tô intervindo no mundo, né? E aí ensinar exige liberdade e autoridade. O aluno tem que ter liberdade, mas tem que entender a autoridade, e isso a gente consegue com respeito mútuo.
exige tomada consciente de decisões. Eu tenho que tomar decisões. O que eu vou abordar, como eu vou abordar. Exige saber escutar. Eu sei ouvir os alunos, eu permito espaço para que esse aluno se coloque. Exige reconhecer que a educação é ideológica. Ah, não é ideológica? É. Se eu sou neutra, eu permaneço com a educação que está aqui. A sociedade permanece assim. Então eu tenho que assumir um posicionamento ideológico, a educação é ideológica, né? E ele é, como eu já falei, contrário a essa ideologia, né? A esse foco do mercado. Ele foca no humano e não no capital, no mercado. Exige disponibilidade para o diálogo, tem que ter conversa e exige querer bem aos educandos. Eu tenho que querer bem, tenho que querer que eles efetivamente ascendam. Esse é um perfil. E aí ele diz que pensar na pessoa como humana e pensar que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém e que o aluno, então, ele tem que ter espaço na minha sala. Será que esse aluno tem? É essa discussão que o livro traz. Uma leitura ótima.